O Espírito prometido. Fomos criados para ser o lugar de habitação do Espírito Santo. Encontramos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O pecado de Adão e Eva separou a ambos do Éden e também da presença interior do Espírito. Essa separação continua a ser a grande multiplicação da maldade antes do dilúvio. Levou Deus a declarar: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Encontramos em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Nos tempos antigos do Antigo Testamento, o Espírito dotou certos indivíduos com capacidade para realizar tarefas especiais. Encontramos em Números capítulo 24, versículo 2. Em Juízes capítulo 6, versículo 34. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Ele está por vezes dentro das pessoas. Encontramos em Êxodo capítulo 31, versículo 3. E Isaías capítulo 63, versículo 11. Não há dúvida de que os crentes genuínos sempre tiveram uma certa percepção da sua presença. Mas a profecia prediz um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Encontramos em Joel capítulo 2, versículo 28. Um tempo em que uma maior manifestação do Espírito daria início a uma nova era. Enquanto o mundo permaneceu nas mãos do usurpador, o derramamento da plenitude do Espírito teve de esperar. Antes que o Espírito pudesse ser derramado sobre toda a carne, Cristo devia exercer o seu ministério terrestre e fazer o sacrifício expiatório. Apontando para o facto de que o ministério de Cristo era o ministério do Espírito, João Batista disse: eu em verdade vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 11. Os evangelhos, porém, não revelam que Cristo tenha batizado com o Espírito Santo. Foi só algumas horas antes de morrer que Jesus prometeu aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Espírito de verdade. Encontramos em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Terá o prometido batismo do Espírito sido recebido quando da crucificação? Não. Não apareceu nenhuma pomba naquela sexta-feira da crucificação. Apenas escuridão e relâmpagos. Foi só depois de ressuscitar que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Encontramos em João capítulo 20, versículo 22. Disse ele: eis que sobre vós envio promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Este poder viria quando recebessem a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para fazer dos crentes suas testemunhas, até aos confins da terra. Encontramos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. João escreveu: o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Encontramos no livro de João, capítulo 7, versículo 39. A aceitação do sacrifício de Cristo pelo Pai era uma condição prévia para o derramamento do Espírito Santo. A nova era só teve início quando o Senhor vitorioso se sentou no trono do céu. Só então pôde enviar o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Depois de exaltado pela destra de Deus, diz Pedro, derramou o Espírito Santo. Encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33. Sobre os discípulos que ansiosos, porque se desse esse acontecimento, se haviam reunidos unanimemente em oração e súplicas. Encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 14. No Pentecostes, 50 dias depois do Calvário, inaugurou-se a nova era, com todo o poder da presença do Espírito. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso,
encheu toda a casa em que os discípulos estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Encontramos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 e 4. A missão de Jesus e a missão do Espírito estavam inteiramente dependentes uma da outra. A plena